Todo mundo bem-vindo para a nossa live de hoje, o que é meditação e atenção plena. Então a gente vai fazer aqui uma explanação sobre esse assunto. Tem alguns tópicos que a gente vai fazer e, claro, vamos fazer uma meditação guiada. A ideia é que essas meditações elas sejam rápidas, curtas, e vá aumentando gradativamente com o tempo, né? Muitas pessoas acreditam que quando vai iniciar isso, tem uma certa dificuldade de acompanhar meditações guiadas por um período de tempo que seja grande, que começa a entrar num tipo de estresse. E a ideia é justamente a gente fazer tudo de forma gradativa. A gente tem sempre a ideia de que quando a gente vai fazer algo que a gente não tem o costume de fazer, que quer de uma certa forma tentar pegar o hábito com aquilo ali, então o mais indicado é que a gente consiga entender um pouco do nosso tempo, do nosso limite, e não colocar metas que a gente ainda não é capaz de fazer. É mais indicado que a gente procure fazer planos, ideias que a gente queira fazer de forma gradativa, ou seja, planos que a gente consiga realmente fazer, como por exemplo, aqui tem uma praça aqui em frente, e eu me predispus, eu fiz de forma, na ideia da meditação, de sempre procurar trazer atos gentis para a gente, ou seja, fazer coisas boas. E aí eu disse, logo no início da pandemia, vou começar a correr aqui todos os dias. E aí a primeira coisa, quando eu disse todos os dias, eu já senti uma trava no meu corpo, porque no fundo eu sabia, tinha consciência que eu não tinha capacidade de correr todos os dias, porque sequer nunca tinha corrido dessa forma. Então, dentro da meditação a gente tem muito disso, de começar, os princípios, a filosofia, toda a história vem mostrar pra gente que a gente, quando for colocar uma meta, algo que a gente coloque a coisa pequena, e que seja pontos realmente alcançáveis. Então, a minha ideia foi, eu vou tentar correr pelo menos um dia por semana. Pelo menos isso aí eu venho conseguindo fazer. E já aumentei, na verdade, por sentir mais a necessidade. Um outro ponto como a praça era um pouco larga, então eu me predispus a fazer essa corrida de começar dando 6 voltas iniciais, porque sabia que não ia ter fôlego ali, não tinha preparo físico para fazer isso de forma uma quantidade maior. E assim fui aumentando progressivamente, 9 voltas, 12 voltas, 15 voltas, fui sempre utilizando essa geometria que termina no número 3, 6, 9, 12... Hoje eu consigo correr 36 voltas, isso tem mais ou menos aí uns 8, 9 meses, mais ou menos, e essa coisa que a meditação ensina, da gente ir de forma gradativa e respeitando o nosso tempo, o nosso limite, o nosso espaço, isso faz uma diferençazinha legal. Esse mesmo princípio a gente traz para a meditação. Quando a gente vai iniciar práticas de meditações, pelo menos nos meus grupos, eu sempre trago a ideia de que a gente começa meditando com 3 minutos hoje. E aí você vai preparando devagarzinho o teu cérebro, vai preparando de uma forma com que você vá entendendo todo o processo de que você está fazendo uma coisa boa para si, de que você está fazendo algo, de que o teu cérebro ele vai interpretar isso. Porque se você já entra com 15, 20 minutos de prática, e ali de alguma forma tu vai interpretando isso como chato, como ruim, como enfadonho, a mente na verdade que vai fazendo essa interpretação, A meditação ajuda a gente a perceber esses conteúdos mentais, mas aí se a gente não tem esse preparo, então o mais indicado é realmente começar com poucos minutos. Compreender a história da meditação é muito interessante porque faz você entender, obviamente, e se empoderar da meditação, tomando para si a ideia de que meditar não é, vamos dizer assim, uma habilidade apenas de um grupo de pessoas, de uma cultura, de uma região, de religião, enfim. A gente vai ver no próprio histórico da meditação que a meditação ela já nasce intrínseca à nossa natureza. Por quê? Porque tem um livro muito bacana que é um livro do Johnson, a história da meditação. Ele vai do xamanismo até a meditação e vai contando essa história, E aí ele mostra que nos primórdios, os primeiros estados alterados de consciência, eles teriam surgido exatamente
de experiências tipo traumáticas ou experiência de um foco muito induzido de concentração, como por exemplo a caça. Então os nossos ancestrais, no momento que estavam, por exemplo, caçando, ali tipo naquele momento de atenção plena mesmo, então começava a entrar em um tipo de estado alterado de consciência. Isso, vamos dizer assim, na linguagem mais, tipo uma linguagem mais científica, né? As neurociências tratam esses termos como estados alterados de consciência, mas aqui a gente pode entender como estado de alterado de consciência como um estado, vamos dizer assim, que a gente está tipo que a gente está em um estado tipo que não é convencional, né? Por exemplo, quando eu estou no meu dia a dia agitado, tipo pensando demais, raciocinando, fazendo esses tipos de coisas, eu estou no meu padrão vibracional. Então, quando eu acesso, né, quando eu atinjo um estado alterado de consciência, é um momento que isso pode me trazer algum tipo de plenitude. O meu cérebro está de forma diferente, está acontecendo comportamentos no meu cérebro que normalmente não está quando eu estou numa faixa operativa no meu dia a dia, né? Então esses estados alterados, eles surgiram, né, através dessas pesquisas, tipo justamente através da caça, né, como eu falei, do trauma, a experiência de morte, por exemplo, quando um guerreiro ali era ferido ou falecia ali tipo em algum tipo de batalha, alguma coisa assim do tipo. Então aquela emoção, aquela dor que os nossos primórdios sentiam ali fazia com que a gente entre nesses estados. E tipo a experiência sexual também, enfim, ele vai relatar várias experiências que são intrínsecas à nossa natureza, justamente mostrando que de alguma forma a gente pode acessar isso, ou seja, todos nós a qualquer momento podemos acessar estados meditativos, estados em que a gente atinja um ponto de contemplação, de concentração, de consciência, que normalmente no dia a dia, pela correria, né, da vida, que a gente não consegue, tá bom? Isso, enquanto prática consciente, vamos dizer assim, enquanto prática meditativa, aí ela realmente surge no contexto asiático, né, principalmente em algumas tradições do hinduísmo. Depois o budismo vem tipo, utilizar ela, né, e faz uma propagação bastante interessante pelo mundo, que realmente isso aqui não é um ponto assim para a gente tratar hoje. Aqui o que eu quero mostrar só é que na história da meditação a gente vê que ela nasce intrínseca à nossa natureza. E aí, nesse próprio processo da história da meditação, a gente vê que vai surgindo muitos mitos, né? De que, por exemplo, a meditação são apenas para pessoas calmas, né? Que são tipo para pessoas ligadas, pessoas esotéricas, místicas, espiritualizadas, pessoas que possuem alguma religião, alguma coisa nesse sentido, que crianças não podem meditar. Então isso se cria de fato um tipo de consenso, um tipo de ideia, né? Um paradigma que, com o passar do tempo, a gente precisa verificar na própria história para poder desconstruir. Aqui tem um videozinho bem curto que eu trouxe, eu recebi ele pelo WhatsApp, aqui minha filha me mandou, e eu achei muito engraçado. Eu vou transmitir ele aqui, vamos ver se aparece aí para que vocês vejam. Olha só. E aí, nesse sentido, eu justamente trouxe essa imagem justamente para a gente compreender que no momento que o cérebro da gente está de jeito, e realmente ele tipo, existe essa questão, né, tipo, da mente, ela ter o domínio sobre nossa vida de uma certa forma, porque a gente foi deixando se alimentar por isso, retroalimentando. E aí, nesse sentido, a forma mais, vamos dizer assim, mais básica, mais simples de conseguir acalmar essa mente de macaco, como é chamado no budismo, é justamente tentando, de alguma forma, você vai desenvolver as habilidades de não se envolver. É exatamente deixar a criança, né, tipo nesse caso aqui o cérebro, a mente nesse caso, criar as suas fantasias, brincar, se divertir. E aí a gente passa ao olhar de espectador, né, esse olhar de apenas estar observando, sem procurar gerar uma identificação. Essa é a forma mais tranquila. Então, por isso que eu estou falando aqui que esse mito que se criou apenas que meditação são para pessoas calmas, né, pessoas que já têm um nível de concentração alto, alguma coisa assim nesse sentido, isso é um mito.
Se a gente for observar, na verdade, muitas pessoas que procuraram a meditação procuraram justamente por alguma necessidade. Por isso que a gente fala, inclusive, que quando vai falar, por exemplo, do mindfulness, da atenção plena, a ideia é não procurar, por exemplo, na questão da ansiedade, não procurar afastar a ansiedade. O mindfulness, a atenção plena, ensina que a ansiedade, a forma mais fácil com que ela, de fato, se distancie, com que ela fique na ausência, né, é justamente procurando ficar com ela, é procurando encontrar uma forma, uma maneira de se relacionar com ela. Isso é um paradoxo, aliás, dentro da meditação, das práticas contemplativas, existem muitos paradoxos que acontecem mesmo, e eu gosto muito desse específico porque é exatamente isso. Quando a gente aprende a conviver com ela, naturalmente ela passa a se distanciar, porque você não alimentou, você não se identificou, você procurou não criar uma situação com aquilo ali. Então isso, se a gente for observar nas coisas práticas da vida, isso tem muito sentido, faz muito, tem uma lógica muito forte por trás disso. E procurar experienciar, vivenciar isso enquanto a gente está em processos meditativos, isso é bastante interessante. Eu, por exemplo, há uns 10, 12 anos, assim, eu tinha um nível de desconcentração, né, de esquecer uma coisa em um canto, de estar desligado mesmo, que era incrível. E ainda tenho, de uma certa forma, claro, mas todo esse processo, toda a minha essa busca, inicialmente com a meditação, foi justamente para aprender a trazer essa calma, essa tranquilidade para poder, para poder ficar mais tranquilo, harmonioso, principalmente no trabalho, em ambientes assim que eu era muito cobrado por isso. Então, quando a gente vai observar, muitas pessoas hoje que estão meditando, que estão procurando a meditação, é justamente porque tem de desequilíbrio e que está tentando tratar. E aí tem outra sacada dentro dessa ideia de paradoxos, né, dentro da meditação, que a própria filosofia da meditação ela ensina, é justamente isso, de que a gente, quando for olhar para os problemas, tipo, por exemplo, eu falei aqui agora da desatenção, sempre a gente tem essa automação, a gente tem esse processo automático de interpretar as situações que a gente não gosta por algum motivo como uma coisa ruim. Então, por exemplo, ansiedade, falta de concentração, sou medroso, enfim, o desequilíbrio que a gente queira colocar nessa situação. Então a meditação ela ensina justamente a gente pegar esse ponto que aparentemente é um desequilíbrio e entender que por trás dele existe uma oportunidade incrível da gente desenvolver uma outra habilidade. Era como se esse desequilíbrio, essa coisa que está sendo mostrada, ela estivesse dando um sinal de algo que está ali, que talvez seja um ponto forte nosso, que quando a gente consegue equilibrar essa situação, um potencial que está por trás exatamente daquilo ali vai se mostrar. Então, em outras palavras, era como se dissesse, onde está o problema é onde está a solução. E aí é essa sacada assim, né, que as práticas meditativas ensinam. No momento que a gente tece um olhar, no momento que a gente começa a fragmentar a ideia, uma crença em torno de alguma coisa, de um problema da gente, e a gente pega esse problema como realmente um problema, o nosso cérebro vai interpretar que a forma como tu está vivenciando aquilo ali é como um problema. E aquilo ali não vai deixar de ser um problema até que tu ressignifique isso. Então, se tu passa a olhar que nesse problema tem uma solução bem bacana para outra coisa, a tua interpretação, a rede neuronal está começando a se modificar, né? E através de insights, através da prática da meditação, a gente consegue atingir isso pelo simples fato de que a meditação ensina a gente a observar, né? A observação, vamos dizer assim, é inerente também aqui a quase todas as práticas, quase todos os tipos de técnicas meditativas, a gente vai utilizar a questão da observação, tá bom? Então, vejam só. Então, a gente pode, nesse sentido, que a gente está falando um pouco da breve história da meditação, entender a meditação como uma ferramenta, né, de lapidação, ou seja, de reforma íntima, onde eu vou poder me observar, vou poder observar os pontos em que eu tenho, vamos dizer assim,
que não estão em equilíbrio no momento, para poder, de uma certa forma, ressignificar isso e manter esse estado de presença. Existem inúmeros tipos de definições. Aliás, a meditação, nesse sentido assim, existem alguns tipos de definições que tentam mais ser do sentido definições funcionais, ou seja, definições técnicas. Mas como é que a gente pode definir uma prática, como é que a gente pode definir algo que é amplamente associado a essa expansão de consciência, né? Então, quando a gente vai para o lado da filosofia, dos clássicos, da literatura clássica, a gente vai ver que os próprios mestres, eles não ousam tentar definir algo, eles não vão tentar definir a meditação porque compreendem que é algo que realmente não pode ser definido, mensurável em palavras. E, particularmente, eu acho isso muito bonito. Partindo do ponto de vista, vamos dizer assim, funcional, como eu falei, científico, aí sim a gente pode criar palavras para tentar dizer, com uma perspectiva neurológica, por exemplo, o que é a meditação. Então, nesse sentido, as definições, a coisa que vai mais tentar contemplar, né, que está mais presente em todas essas literaturas, é entender a meditação como um estado de presença, de consciência, onde eu vou exatamente focar a minha mente através de uma âncora. Âncora é o que a gente entende como que vai manter a gente conectado ali à prática, né? E nesse sentido, algumas linhas, né, das diferentes técnicas que existem, entende que a gente pode, além de desenvolver a concentração, essa habilidade de estar no presente, né, de procurar não se envolver com o futuro e nem com o passado, né, e através do ponto de vista ainda neurológico, vai trazer diversos tipos de reações físicas, químicas no meu corpo, né, o meu estado de concentração, de presença, isso modifica, isso traz impactos muito positivos, se a gente for observar do ponto de vista neurológico, porque diminui várias atividades cerebrais, e isso é importante demais para a nossa saúde, né? E aí tem outras técnicas também que ainda puxa mais o lado, vamos dizer assim, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento emocional, né? De entender que quando a gente passa a meditar, também passa a desenvolver habilidades como compaixão, amorosidade, enfim, aumenta a autoestima. Então tem diversos benefícios. Hoje aqui a ideia é só que a gente entender a meditação como um processo inerente à nossa natureza, ou seja, todos nós somos capazes de atingir esses estados. Então, entendendo nesse sentido, a gente já chega para falar um pouquinho da atenção plena ou do mindfulness. Não sei se todo mundo que está aqui, que vai passar depois, já ouviu falar no mindfulness, mas o mindfulness é uma técnica também, a origem dela, né, ela nasce dentro do budismo, né, e aí, enquanto, vamos dizer assim, enquanto uma prática também funcional, tem em Jon Kabat-Zinn, né, que é um norte-americano, ele foi para a Índia para estudar budismo, algumas técnicas orientais, né, e lá ele descobriu a técnica da atenção plena do mindfulness e resolveu trazer para cá, né, trouxe para os Estados Unidos e implementou um programa dentro de hospitais, de escolas, e passou a fazer o programa. Ele sistematizou, codificou para uma linguagem clínica, acadêmica. Isso foi muito positivo porque foi possível se realizar pesquisas através disso, né, e conseguir comprovar os benefícios. Mas ele realmente, nessa, vamos dizer assim, codificação, decodificação que ele faz, nessa tradução, ele coloca alguns termos, tenta se distanciar da religião, utiliza termos laicos mesmo de fato, e aí ele passa de fato a utilizar os princípios, né, com uma linguagem mais própria, vamos dizer assim, da sua região, da sua cultura, para poder atingir mais pessoas e principalmente tentar desmistificar nesse sentido de que meditação não é de pessoas que estão meditando em lótus, enfim, de que não é apenas esse estereótipo que se criou em torno da meditação e que qualquer pessoa pode meditar, inclusive pessoas que sofrem de ansiedade, passar por algum transtorno, enfim. Então o programa
ele foi feito inicialmente para redução de estresse. O fato é que, de uma certa forma, desde os anos 70 para cá, especialmente nos anos 80, começou a ter muitas pesquisas mesmo, né? E nos anos 2000, então, houve uma explosão mesmo de pesquisas meditativas envolvendo mindfulness. Tudo isso foi muito bom, né, do ponto de vista científico, assim, porque conseguiu demonstrar, comprovar, né, e de uma certa forma, de fato, desmistificou mesmo, abriu, né, trouxe meditações para mais pessoas. Claro que tem algumas pessoas que criticam de alguma forma essa parte mais mercantil assim, mas aqui também não é o nosso foco. O que eu realmente gosto assim das técnicas do mindfulness é justamente isso que eu falei agora há pouco, essa coisa de você procurar utilizar linguagens, termos simples para poder trazer, para você poder experienciar a meditação com palavras como gentileza, cordialidade, de entender isso que eu falei agora há pouco, que no mindfulness a gente não aprende não a afastar a ansiedade, mas aprende a conviver com ela de alguma forma para que naturalmente ela saia. Claro que todos esses princípios isso já são ditos em outras técnicas dentro do próprio mindfulness mesmo. Mas quando ele começa a passar a traduzir essa linguagem justamente para uma forma mais simples da gente interpretar e utilizar os programas, os encontros de forma semanal, sentado em cadeiras, né? Tudo de uma certa forma para tentar deixar a meditação mais parecido possível um pouco com o nosso cotidiano. E aí a outra sacada muito bacana assim, que realmente faz um sentido, é de trazer a técnica da atenção plena, né, para o nosso dia a dia, que são essas práticas informais, ou seja, eu poder meditar enquanto eu assisto, eu poder meditar enquanto eu leio um livro. Essa meditação enquanto assistir é um pouquinho mais complicada, viu? Mas, por exemplo, eu poder meditar enquanto eu corro, eu poder estar praticando o estado de atenção plena enquanto eu estou fazendo isso. Eu falei da TV porque a TV por si é uma máquina de distração, assim como a internet, assim como esses recursos mais tecnológicos que a gente usa aí, porque é muita informação que está passando, né? E a ideia da meditação é justamente, da atenção plena, é justamente a gente focar em um estado, em uma âncora, e manter ali o foco, a concentração por um determinado tempo. Então, por exemplo, se eu estou lavando a louça, então que eu faça uma prática ali, que eu esteja presente, que eu rompa esses pilotos automáticos que a gente vai criando com o passar do tempo. Então a ideia da atenção plena, existe várias, né? Mas uma básica assim, é justamente a gente aprender como ir devagarzinho quebrando os pilotos automáticos, que são os hábitos que a gente passa a ter na nossa vida. O problema do hábito é justamente porque se ele está enraizado, né? Se é um hábito de fato, e se você colocou um hábito de uma prática no seu cotidiano que não está fazendo bem para você, por exemplo, se você tem um ciclo vicioso ali de todos os dias, por exemplo, acordar, pegar no celular, olhar informações que te coloca para baixo, depois já sair, se alimentar, tipo, na correria para poder ir para o trabalho, pegar um trânsito estressado, ficar reclamando, chega no trabalho, enfim, todo esse ciclo, você quando passa a fazer repetidas vezes esses tipos esses hábitos, né? Então isso vai gerar a curto, médio e longo prazo, vai trazer sequelas, vai trazer coisas não positivas para o nosso organismo, porque tudo isso que a gente está fazendo, tanto do ponto de vista químico mesmo, você está jorrando uma enxurrada aí de químicas não salutares para o nosso organismo, como cortisol, por exemplo. E do ponto de vista emocional, você vai criando uma relação com todo o seu contexto também. Você vai entendendo que você não está feliz, e tudo isso vai, em um determinado momento, somatizar. Então, a atenção plena, ela entra aí como uma prática fantástica, habilidosa mesmo assim, porque você passa a observar as coisas com consciência no seu dia a dia. Todos os atos que a gente está fazendo, a gente vai parar para tentar observar, para poder pegar ali aquele ponto e tentar colocar uma nova interpretação, mas além de tudo, uma nova ação. A forma mais inteligente que a gente encontra de se criar um hábito, de se quebrar um hábito, é fazendo a coisa diferente, né? Se a gente age de forma diferente em um padrão que a gente está utilizando, né? E se a gente repete por um tempo, então a capacidade
daquele hábito ali ser quebrado vai ser evidentemente bem maior, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender, como eu já falei, é que em uma prática meditativa, algo que está intrínseco em quase todos os tipos de técnicas, é a âncora. A âncora é o que vai manter a gente focado, né? A âncora é aquilo que a gente determina e que a gente vai ficar ali focado, presente, e a nossa mente, claro, ela vai se perder, é muito natural. A outra coisa mais inerente, que posso dizer assim, que existe em todas as técnicas, é a mente se perder. A gente sempre vai lembrar disso, ó. Nunca é um problema quando a mente se perde. O único problema é a gente continuar perdido, certo? A gente não necessariamente nem precisa ver isso como um problema, mas para que a prática continue, para que o algoritmo funcione, para que a coisa dê certo, é a gente sempre lembrar de voltar. E aí o segredo para fazer isso sempre, para ir não criando condicionamentos, não criando crítica com a meditação, não criando uma ruptura, um afastamento, é sempre procurar ver tudo isso com gentileza, com tranquilidade, com calma, sem agonia. Quando a gente se perdeu, tá tudo bem. Coloca um sorriso no rosto e volta novamente a observar a nossa âncora. Então, existem diversos tipos de âncoras. Existe a âncora, por exemplo, que é a mais, vamos dizer assim, mais utilizada também, que é a da respiração, que é ficar atento, consciente da nossa respiração, é realmente a que eu mais utilizo. Existe, por exemplo, a chama de uma vela, eu posso ficar focado na chama daquela vela por um tempo. Existem os sons, eu posso ficar repetindo através dos mantras, né, os sons, e vou procurar me manter ali durante um tempo focado, concentrado naquilo ali. Né? Existem contagens, eu posso fazer contagem da própria respiração, tá bom? Então a ideia é que eu vá mostrando para vocês tudo bem do início, bem devagarzinho, para que a gente vá construindo isso e sempre lembrar disso. A nossa experiência com a meditação, nesse momento que vocês estão experienciando, para alguns de vocês que nunca experienciaram, que podem assistir esse vídeo depois, é entender isso. Cada minuto que eu passo de experiência, a forma como eu estou me relacionando com o que eu estou fazendo, isso está sendo determinante para a caminhada de vocês com a meditação, porque a cada momento, a cada instante que eu estou meditando, se eu estiver sempre procurando ser gentil comigo, trazendo um sorriso para o rosto, relaxando, ficando tranquilo, o teu cérebro vai interpretando isso, a tua mente, né, ela vai interpretando isso, e o teu cérebro ela vai criando essas conexões sinápticas, estruturas fortes, para que a gente vá consolidando aos poucos a meditação no nosso dia a dia, tá bom? A âncora que a gente vai utilizar vai ser a respiração. Vamos começar com ela de forma bem simples. Tudo que a gente vai ter que fazer é apenas inspirar e expirar. E o detalhe bem interessante é que esse inspirar e esse expirar, ele não precisa ser forçado, ele tem que ser unicamente natural, ou seja, organicamente. Organicamente a gente vai deixar a nossa respiração fluir exatamente como está fluindo agora. A diferença é que tu não está consciente dela. Então, para que tu fique consciente dela, é essa a âncora, certo? E aí, na sequência, eu vou deixar 3 minutos para que a gente fique atentamente consciente. Aí eu vou procurar realmente me silenciar e deixar que vocês, por conta própria, certo, se encontrem, vão se perder. Se vocês se perderem ao longo desses 3 minutos 10 vezes, não tem problema. As 10 vezes vocês voltam novamente para prestar atenção. Só isso. Tá bom? Então, esse primeiro momento, eu vou fazer uma simples narração, sempre trazendo essa ideia de que a meditação ela é guiada, mas eu estou sugestionando, vamos dizer assim, o teu momento de concentração, mas a concentração, a experiência, ela é tua, tá bom? Tomar consciência disso. Então, os ingredientes essenciais para a gente fazer a prática é saber a nossa âncora, que vai ser prestar atenção na entrada e na saída do ar, ter gentileza, ter calma, tranquilidade, sempre que se perder, coloca um sorriso no rosto e volta a prestar atenção. Para já, só o que a gente precisa inicialmente são desses 2 ingredientes, tá bom? A nossa âncora e o prestar atenção, a observação, que é a nossa âncora, né? E a segunda coisa, a gentileza, tá bom? Então,
A gente vai procurando encontrar uma postura que seja tranquila, descontraída, leve, mas ao mesmo tempo que seja firme, que possibilite a experiência da tua coluna ficar ereta. Se preferir, pode colocar as mãos sobre as coxas, as pernas. Se tu quer ficar numa posição meditativa de pernas cruzadas, também pode. E nos primeiros momentos, a gente procura apenas prestar atenção ao nosso ambiente, nos sons, nos movimentos que estão acontecendo, procurando deixar eles acontecerem exatamente como estão, sem se identificar, sem se envolver. Pode deixar os olhos abertos inicialmente, não precisa focar em nada, tu vais apenas deixar o teu olhar leve, mas percebendo todo o ambiente, os objetos, tomando consciência dos sons, os automóveis que passam, os cachorros latindo, tudo isso faz parte. Sentindo o teu corpo na cadeira, sentindo a cadeira tocando o teu corpo. Se tu sentir, pode ir fechando os olhos devagarzinho. Tu vai procurar prestar atenção na tua respiração agora, como ela está. Tu vai observar a entrada e a saída do ar. Toda vez que o ar entra, tu presta atenção. Toda vez que o ar sai, tu presta atenção. A mente pode trazer uma história, uma ideia, um pensamento. Tu gentilmente se desapega dele. Preste atenção apenas na entrada e na saída do ar. A partir de agora, faremos 3 minutos em silêncio, de concentração, de atenção plena, apenas observando a nossa respiração. Sempre que a mente se perder, tu volta para a tua âncora. Atenção plena.
gentilmente vai trazendo um olhar de leveza, fazendo uma expressão de contentamento, deixando fluir na tua face um leve sorriso, descontraído, e gentilmente abrindo os olhos. Então, aproveitando aqui, eu sempre tenho pedido assim para os meus alunos, nos grupos, que quando a gente termina uma prática, a gente procurar sempre finalizar a prática sorrindo, né, de forma tranquila, assim, fazendo questão de passar essa emoção para si mesmo, se convencendo disso inicialmente, se for possível, né, porque isso vai virando um hábito. Sempre que eu finalizo a prática, eu procuro trazer um sorriso, serenidade, leveza para o rosto, porque aos poucos eu vou interpretando isso como verdade que de fato vai sendo, né? Melhor fazer isso do que, evidentemente, ficar procurando dizer, poxa, que isso, lamentando. Então a gente sempre procura criar a ideia da aceitar. Aceitar, a meditação tem muito a ver com aceitação, né? A gente aceita os barulhos que acontecem. Claro que o ideal é bom quando a gente pode fazer uma prática no mais absoluto silêncio, mas a gente sabe que as coisas acontecem, né? E aí os barulhos, as coisas que acontecem, elas são, a gente procura aproveitar exatamente como uma oportunidade para poder desenvolver mais uma habilidade. O nosso nível de concentração, de aceitação vai ser evidentemente maior. Então, a meditação isso é crucial assim, porque realmente a gente nunca vai ter as condições, ou melhor, a gente pode ter, claro, mas nem sempre a gente vai ter as condições ideais, né? Principalmente nós que estamos aqui num contexto urbano. Massa? Quando a gente está num grupo, eu procuro estimular muito assim que a gente possa pegar um caderninho, uma caneta e fazer uma anotação de como foi a prática, tá bom? Então eu sugiro para vocês, por exemplo, a prática de 3 minutos. E aí vocês vão apenas com um olhar de observação, procurar não entrar em processo de julgamento, alguma coisa assim no sentido, mas só escrever. Quanto foi o meu nível de atenção plena nesse exercício de 3 minutos, certo? Por exemplo, se vocês perceberam que nesses 3 minutos vocês se perderam 5, 6 vezes, aí vocês avaliam aí, mais ou menos, e pode colocar uma porcentagem, por exemplo, de uma nota de 0 a 10 ou de 0 a 100, uma porcentagem, quantos por cento eu tive de fato no estado atento. Isso é bom assim porque vai ajudando você aí mensurando, né, se avaliando, se percebendo. O que a gente está sempre procurando, tudo que a gente medita é para meditar, a gente não medita para estar menos ansioso, a gente não medita para estar mais calmo, a gente medita é para meditar. A calma, o afastamento da ansiedade, todas essas coisas vêm de forma automática, né? Então, nesse sentido, na prática também da observação, a gente está meditando nesse sentido para estar desenvolvendo essa habilidade de ser um bom observador, porque quando a gente está observando as coisas, a gente não está julgando, né? A observação desinteressada, desidentificada, ela é por si, como diria o Krishnamurti, a inteligência mais elevada que da capacidade humana, né? Que é essa de observar sem tecer um julgamento, né? Então, essa anotação que vocês estão fazendo aí, por mais que vocês mensurem, dê uma nota, o que está sendo medido aí é esse nível de observação. Então, vocês estão anotando para poder ir observando isso, né? Para poder ir desenvolvendo essa habilidade da observação. Tá bom? Então, eu agradeço imensamente a presença de todos e todas que estiveram por aqui. Então, a gente vai se despedir aqui, sempre como eu me despeço nas minhas práticas, nos meus grupos, com a nossa saudação chamada Namaskar. Com o poder da minha mente, com o amor do meu coração, eu vos saúdo. Namaskar.